Voivodinha, meu querido, assista Edu Futirinhas para o senhor fazer sucesso, ser muito feliz, comer. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar aqui um pouquinho de tática, de esquema tático. O que eu acho que o Santos pode encaixar, não só por agora, tá? A gente tá pensando muito no jogo contra o Corinthians, que é o jogo mais próximo e tal, e realmente tem que pensar. Isso eu vou deixar para o pré-jogo, vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer. O que eu acho que o Vojvoda vai fazer, né? Embora na última vez eu achava uma coisa, ele foi totalmente aleatório ali, principalmente na escolha do Rincon, o que acabou não sendo uma coisa boa no último jogo. Mas, enfim, a gente faz um pré-jogo, faz uma análise do que pode acontecer. Eu quero aqui mostrar um panorama do que mais pode ser, do que a gente pode esperar e do que seria interessante da gente observar. Lógico, a gente precisa contextualizar tudo e levar em consideração que estamos na reta final da temporada, embora a gente viva com o Vojvoda sensações de começo dela, né? Se tivesse, eu volto a repetir, se tivesse começando a temporada, se a gente tivesse na sexta, sétima rodada do Campeonato Brasileiro, a gente estaria muito mais tranquilo com relação a testes, com relação a jogadores entrando, então tudo fica muito desesperador, justo por causa da posição que o Santos ocupa e porque precisa de resultados para ontem. E em cima disso a gente tenta montar algumas coisas aqui. Eu gosto de mostrar essas coisas porque eu acho que existem caminhos que às vezes bem, não que eu queira mostrar que eu sei mais que qualquer treinador, até porque eu não tenho prática, eu só tenho teoria, né? Meu estudo é teórico. Mas mostrar outros caminhos aí, óbvio que a gente de fora não acompanha todos os treinos e etc., mas dentro das características de alguns jogadores, a gente tenta encaixar outros sistemas táticos. Por exemplo, o Santos tem jogado muito no 4-3-1-2, com o Vojvoda, né? Sendo o Guilherme o segundo atacante. Porém, o Guilherme, ele demonstra jogo após jogo que ele não tem esse cacuete de ser um segundo atacante. Ele só consegue ser ponta, ele consegue jogar do lado do campo esquerdo, né? Jogando na ponta, correndo para o meio, etc., para tentar fazer a jogada. Porque quando ele tenta funilar e jogar mais próximo do meio, ele tem extremas dificuldades. Coisa que outros atletas do time não têm. O Barreal, o Roleiser, o Robinho Júnior, né? O Cabadeiro é um Guilherme, né? Ele só troca a ponta, é um Guilherme que faz a mesma coisa, é um cara que, se for jogar de segundo atacante, tem muitas dificuldades, né? Às vezes, um atleta que joga nas pontas acaba se adaptando se for deslocado para o meio. Um desses exemplos é o Juninho, centroavante do Flamengo. Ele era ponta, virou centroavante, óbvio, não é muito utilizado, mas quando ele jogava no futebol europeu, se não me engano, no Karabag, ele jogava como atacante, centroavante, e ele era ponta até ir para lá, né? O Ângelo é outro. O Ângelo aqui no Santos sempre foi ponta direita, da direita para o meio tal. No Chelsea também foi assim, no Estrasburgo foi assim. Chegou na Arábia Saudita, uma temporada jogando como ponta pela direita. O Jorge Jesus assumiu o comando do Al Nassr e botou o Ângelo como terceiro homem de meio de campo, praticamente para fazer a função que o Zé Roberto fazia. Transformou ele num meio campista. Ele é armador ou às vezes é segundo ou terceiro volante. O que é muito interessante, o Ângelo tem melhorado muito o desempenho dele. Coisa que, modéstia à parte, eu não quero ficar me achando por causa disso, mas eu achava isso quando ele estava no Santos com 16 anos. Eu falei, pô, eu acho que esse menino encaixa mais como meio campista. Eu não sei se ponta é a posição dele. Talvez por ele ser velocista e tal, mas jogando no meio de campo, eu acho que ele seria um jogador melhor. Enfim, né, óbvio, acabei acertando esse prognóstico, não por, olha, o rei da análise, mas eu achei interessante porque ele se encaixou ali jogando no meio de campo, tá? E aqui eu quero trazer isso, né? Aqui, esse aqui, ó, vou abrir aqui. Esse aqui é o sistema que o Santos tem jogado, né? 4-3-1-2. Eu mudei jogadores porque é isso que eu quero ver no jogo contra o Corinthians, tá? Isso aqui é o que eu gostaria de ver. Óbvio que não vai acontecer exatamente isso. A tendência é que não tenha o Ilharão aqui, tenha o João Schmidt, né? Talvez não tenha o Botempo e tenha o Vitor Hugo, e muito provavelmente não tenha o Robinho Júnior e tenha o Guilherme, Robinho Júnior e Lautaro aqui invertidos, né? O Guilherme ficaria como esse segundo atacante pelo lado esquerdo. Pode ser que seja o Barreal também no lugar do Bom Tempo, tá? E o JP Sherman não vai jogar, embora o Musset tenha feito um vídeo aí falando que ele tá agradando muito o Vojvoda, a dedicação que ele vem tendo no Sub-20, jogando sério, jogando bem, fazendo gols, sendo capitão, e que muito provavelmente ele vai começar a receber chances com o técnico do Santos, né? Então tenho observado muito ele e ele tem ganhado pontos com o Vojvoda, embora
né? Nesse jogo ainda teremos o Igor Vinícius, provavelmente, ou o Mike, tá bom? Mas é o que eu gostaria de ver em campo, tá? Com os atletas disponíveis, tá, gente? Aqui estão os atletas que estão sem contundir, como é o caso do Neymar, então não vou citar o Neymar aqui, tá bom? Então eu tô pensando simplesmente nesses próximos jogos, agora e os próximos. Então eu gostaria muito de ver esses jogadores nesse sistema aqui, que é o 4-3-1-2 ou um 4-4-2 losango, ou um 4-4-2 com dois meias, que você pode ter muito bem essa mobilidade aqui. Aqui na tela eu não consigo mostrar meu mouse, mas o Zé Rafael e o Ilharão como volantes, né? O Gabriel Bontempo como meia pelo lado direito e o Roleiser como meia pelo lado esquerdo. E quando eu digo meia, não é ponta, jogar lá avancado na ponta, tal. Talvez num contexto de marcação possa até se deslocar para a ponta, mas num contexto de criação eles afunilam para o meio, eles não ficam próximos das pontas. Quem vai fazer a ponta ultrapassagem são os laterais, né? Os laterais vão fazer isso. Muito provavelmente o Souza pelo lado esquerdo, né? Tomara que seja ele. E, óbvio, nesse jogo contra o Corinthians, provavelmente o Igor Vinícius, fazendo esse flanco, né? Indo até a linha de fundo, fazendo ultrapassagem, como o lateral clássico faria, tá certo? Óbvio que eu gostaria de ver isso aqui. Por que, que eu botei o Robinho Júnior de titular na minha concepção? Porque o Robinho Júnior, pela característica, por mais que ele jogue como ponta direita e da direita para o meio, ele tem uma característica muito semelhante à do pai dele, como segundo atacante. E uma coisa que eu acho muito interessante na característica de jogo dele, né? E vem informações também que ele está extremamente habituado ao time profissional, né? Personalidade, o avanço técnico dele é louvável, são informações que estão chegando assim, né? E ele não tem sentido o peso entre base e profissional. Inclusive, ele tem oscilado na base e indo bem no profissional, né? Mas enfim, ele tem uma característica do drible, do 1 contra 1, o que é, nos termos dos atacantes hoje em dia do Santos, ele é um diferencial muito interessante, porque os outros jogadores de ataque do Santos não têm isso. O Guilherme não é um cara bom no X1, o Cabadeiro também não é, o Lautaro Dias também não é, o Tiquinho muito menos, então você vai perdendo esses jogadores com essas características. No Santos tem o Robinho Júnior e o Matheus Xavier, que são bons no drible, no 1 contra 1. E por que eu coloquei ele como segundo atacante, justamente vindo pelo lado direito? Porque o Robinho Júnior tem uma característica: quando ele parte para cima do adversário, ele empurra a defesa para trás. Ele vai ganhando campo. E isso é muito interessante, porque ou você consegue, óbvio, criar para finalização em uma tabela, ou você consegue abrir para finalização, ou você consegue uma falta perto da área ou até dentro da área, dependendo da circunstância de jogo. Né? Por quê? Porque você tende a fazer, isso é característica do jogador, tá? Ele pega a bola, você pode ver, quando ele pega a bola, para e vai para cima e vai começar a ciscar para tentar um drible, e geralmente ele passa diferente do Guilherme aqui, e eu não tô criticando o Guilherme propriamente dito, tá? Só tô comparando o estilo de jogo. Quando o Guilherme para e ele dá aquela ciscadinha de galinha dele, você sabe que ele vai tocar para trás ou ele geralmente não passa do adversário. O Robinho Júnior tende a passar. Óbvio que ele pode perder a bola, mas ele faz isso, o jogador vai para trás. E um lance que eu posso comparar, não equiparar, mas comparar, de lance parecido é quando o Robinho faz aquela jogada na final do Brasileirão de 2002. Ele começa a pedalar para cima, o que o adversário vai fazendo, o Rogério, naquela situação? Ele vai indo para trás. Por quê? Porque ele não sabe o que o atleta vai fazer, para que lado ele vai nesse drible. E aí o Robinho consegue fazer as pedaladas, né? Ele faz o drible, engana o Rogério passa o trança-pé e marca o pênalti. O Simon dá o pênalti em cima do Robinho, que bate faz 1-0 naquele jogo. É um tipo de lance daquele. Quando você parte para cima do adversário, ele vai para trás, porque ele fica tentando decifrar o tipo de jogada que você vai fazer. Óbvio que o jogador pode se antecipar ao adversário e conseguir tirar a bola, mas a tendência de jogo é essa. E num jogo com dois atacantes, isso é muito interessante, o que acaba facilitando o trabalho dos meias, porque você vai ter um cara a mais encostado no ataque para te dar essas possibilidades, né? Tanto para o Roleiser quanto para o Bontempo, no meu modo de ver, e o Lautaro sendo um jogador do embate, da briga e tal, e como ele tem se mostrado, pelo menos com a camisa do Santos, jogador muito interessante de ataque, né? Eu acho que ele tem muitas dificuldades ainda na finalização, mas tem mostrado um leque interessante de finalizações, como no próprio jogo contra o Ceará, apesar da derrota, ele tira uma jogada da cartola muito boa, depois do Cabalheiro perder um gol feito, né? Depois de chutar fofo, ele dá um toque por cima ali, marcado, tenta fazer um gol de cobertura, e o Bruno, goleiro, acho que é Bruno, goleiro do Ceará, faz uma defesaça, mas esse é um belo gol. Então foi uma jogada de técnica do Lautaro, eu tenho gostado, tá?
E aí, por que eu gosto do meio de campo com dois jogadores? Lógico, né? Você tem o Roleiser aqui, que é o cara para fazer o jogo acontecer, jogando mais pelo meio, e por mais que o jogo contra o Ceará não tenha sido bom, o Roleiser jogou mais centralizado e dentro das ruindades que o Santos apresentou nesse jogo anterior, o Roleiser talvez tenha se destacado positivamente com alguns lances, jogando mais no meio mesmo, né, sem ficar preso à ponta direita, se deslocando como um meio-campista armador faz. E aí você tem esse combo de auxílio com o Zé Rafael e com o Gabriel Bontempo. E eu gosto muito, porque tanto o Zé Rafael quanto o Gabriel Bontempo são construtores. O Rafael mais do embate, né? É o cara que vai auxiliar mais na marcação. E o Gabriel Bontempo, por ser um meia de formação, mas também se conseguir jogar de volante, ele vai te oferecer também essa mobilidade. Fora que o Gabriel Bontempo tem por característica, e aí também comparando, não equiparando, ao Elano. O Elano era esse meia que vinha pelo lado direito, mas como um meio campista, um criador de jogadas e não propriamente um ponta direita. E ele fazia muito esse flanco direito para afunilar e aparecer muitas vezes como elemento surpresa. Pode ser que o Gabriel Bontempo esteja num dia bom e ele faça o que ele fez contra o Sport, quando ele entra ali e faz uma jogada pelo lado esquerdo, que nem é o lado que ele geralmente faz, mas de tabela, infiltração na área e sai na frente do goleiro. Então, ele tem essa característica também, o que deixa o modo ofensivo mais capacitado no meu modo de ver. Fora as ultrapassagens do Souza, que é um cara que vai chegar e apoiar tanto o Zé Rafael quanto o Roleiser aqui nesse desenho que está aparecendo na tela, né? Acho que o Igor Vinícius também tem essa característica indo pelo lado direito e talvez aqui possa ter uma troca sendo bom tempo, de ser esse cara que faz a ultrapassagem pela linha de fundo e o Igor Vinícius fecha no meio para armar. Então são coisas interessantes. E aqui está o Ilharão, né? Eu acho que dos primeiros volantes do Santos, o Ilharão é o que mais tem capacidade. E dizem que ele está perfeitamente saudável para jogar. Não sei se ele jogará de titular, eu acho que muito provavelmente será o João Schmidt, até porque o Schmidt não está uma nulidade toda com o trabalho do Vojvoda, mas eu acho o Ilharão mais jogador. Enfim, é só um desenho para mostrar o que está acontecendo e como eu gostaria, dentro desse 4-3-1-2, ou desse 4-4-2 que o Vojvoda tem utilizado no Santos, para mim, os jogadores que melhor se encaixariam nesse sistema, tá? O Sherman aqui é só um desejo meu comparado aos dois laterais que estão aí. Eu acho que o Sherman vai sobrar com relação a eles, tá? Quando ele voltar pro profissional e jogar, ele vai mostrar isso em campo. Mas enfim, tá aqui o time e provavelmente o time que entrará em campo amanhã será Brazão, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez e Souza, né? Dizem que o Souza vai ser titular, mas vai que seja o Escobar. Schmidt, Zé Rafael, aí tem ou Bontempo, ou Vitor Hugo, ou Barreal. Eu acredito que vai entrar o Bom Tempo. Roleiser, Guilherme e Lautaro. O Robinho Júnior como opção para o segundo tempo, que eu não acho ruim também, tá? Só estou dizendo que eu gostaria de ver. E aí vamos para o próximo, que aqui eu penso para frente, né? Todos os esquemas que eu for mostrar a partir de agora, né? Eu gosto muito desse 4-4-2 que eu acabei de mostrar, mas eu vou mostrar variações de 3 zagueiros. Aqui, 3-5-2 clássico, né? 3 zagueiros, 2 volantes. Tá vendo que eu tirei o volante de contenção aqui. Por quê, Edu? Por quê? Porque a gente já tem um zagueiro a mais. Você não precisa necessariamente, nesse esquema que fizeram, mais um volante que destrói jogadas, né? Que é o caso do Schmidt, que é o caso do Willian. Você vai ter aqui 2 volantes para contrabalancear junto com esse zagueiro a mais, né? E aí os laterais em fase defensiva eles voltam, então fica 5 naquela defesa, tá? Então 3-5-2 clássico, a zaga, lógico, quando voltar o Alexis Duarte da seleção, o jogador que passa mais pelo lado direito ali, um zagueiro pelo lado direito, o Luan Pérez sendo esse zagueiro pelo lado esquerdo, o Frias sendo o zagueiro da sobra, como ele se habituou a jogar no México, tá certo? Aí os 2 volantes, Bom Tempo e Zé Rafael, e aí pode ser Vitor Hugo, pode ser outro atleta, o Zé Rafael e o Ilharão, que seja, eu prefiro dois volantes que têm mais condições de construir, né? Não sendo sobrecarregado justamente pela presença desse terceiro zagueiro, então não vai ser um cara que vai ir lá na frente construir, esse terceiro zagueiro vai te oferecer isso, né? Enfim, os 2 alas, o Souza pelo lado esquerdo, o Sherman pelo lado direito, ou o Michael ou o Igor Vinícius, tá bom? O meia à frente e, novamente, uma dupla de ataque, do mesmo jeito que eu desenhei no slide anterior, tá certo? Uma dupla de ataque, né? Um time com 3 zagueiros, ele vai te oferecer, na teoria, uma segurança defensiva maior e vai dar aos alas a possibilidade de avançarem mais, de serem mais atacantes, serem mais atuantes no campo ofensivo. Isso é muito positivo, né? E aí você pode não necessariamente ter um ala como o JP Sherman ou o Michael ou o Igor Vinícius
como ala. Você pode até ter o Gabriel Bontempo ali fazendo essa ala pelo lado direito e botar mais um volante no meio de campo, né? Que seja o Ilharão, né? Você tira o Sherman aqui, passa o Bontempo para a ala direita e traz o Ilharão para compor o meio, entendeu? E aí você tem esse meio campo um pouco mais combativo, né? Você inverte aqui esse eixo que eu tô colocando aqui com o Roleiser na meia aqui sozinho, você vira um pouco, você bota o Zé Rafael um pouco mais adiantado lá do Roleiser e o primeiro volante aí, né? Tendo esse quarteto defensivo, os 3 zagueiros e o primeiro volante, tá bom? Enfim, vamos para o próximo desenho aqui, que é justamente o que eu acabei de falar, né? Aqui eu só botei o Vitor Hugo, então eu estou usando jogadores para ilustrar, mas eu tirei o Roleiser desse slide aqui, ó. Botei um meio de campo, na teoria, menos criativo e mais combativo, mas ainda com 2 meias, 2 volantes ou 2 meias, aqui no caso, Vitor Hugo e Bontempo, que vão te oferecer isso. No que eu me moldei nisso aqui? Na Inter de Milão. A Inter de Milão ela joga com 3 zagueiros muitas vezes, e os 3 volantes, né? Os 3 volantes que chegaram na final da Liga dos Campeões, os 3 meias, né? Mkhitaryan, Barella e Çalhanoğlu, nenhum deles é propriamente um volante de contenção. Os 3 armam, os 3 defendiam, né? O Mkhitaryan se adaptou, voltando, recuando, né? Ele era um meia camisa 10 e foi recuando para jogar como um terceiro homem de meio de campo, um segundo volante. E o Barella e o Çalhanoğlu também se adaptaram, né? O Çalhanoğlu também era meio ofensivo, foi virando até ser um meia mais recuado, né? Tipo um regista no futebol italiano. E o Barella sempre foi um segundo volante, um terceiro homem de meio de campo, né? Os 3 têm a capacidade de ir ao ataque e voltar, né? Aqui, óbvio, a gente está colocando 3 jogadores que, na teoria, se assemelhariam a isso, né? Zé Rafael, Vitor Hugo e Bontempo sendo esse meio campo forte, combativo, mas também de criação. Só que você tiraria o meia pensante aqui. Os 3 ali teriam que se desdobrar para serem criadores. Mas eu acho que você, tendo os 3, a tarefa fica um pouco mais fácil do que você tendo só um, por exemplo, quando foi só o Zé Rafael fazendo isso, sabe? Ele tirar todo mundo, deixa o Zé Rafael para armar, como ele fez em alguns jogos, né? Ele tirou o Rolês, aquele jogo contra o Bragantino, que ele abre o time, ele começa a botar atacante para jogar em velocidade, e aí ele tira todo mundo, deixa só o Zé Rafael para armar, e aí ele fica sobrecarregado. Nesse caso, não. Nesse caso, eu estou botando 3 aqui para fazer essa armação. E óbvio que a ultrapassagem dos laterais para te oferecer mais isso, tá? Nesse próximo aqui, é já o esquema que o Xabi Alonso, também com 3 zagueiros, né? E aqui também são 5 meio-campistas, não. Aliás, são 6 meio-campistas, na verdade, e não 5, né? Então é um 3-6-1 ou um 3-4-2-1, como o Xabi Alonso usava no Bayer Leverkusen, tá? Essa é uma característica de jogo também. Você tem os 2 meias aqui mais próximos como segundos atacantes, mas eles vão recompor defensivamente pra caramba, né? Você tem o meio-campo mais robusto aqui na marcação, o Ilharão, Zé Rafael, 2 meias à frente e os 2 alas junto aos volantes. Então vai ter muita ultrapassagem, vai ter muita chegada e o Lautaro como um pivô, que eu não acho uma característica que ele tem, mas ele é brigador, então eu acho que ele pode até em algum momento fazer esse tipo de função. Mas você vê que também é um esquema com 3 zagueiros aqui, que vai te oferecer algumas possibilidades interessantes também, de ultrapassagem, né? De atletas que. Aqui você pode até inverter o Bontempo com o Roleiser, como tá aqui na tela, né? O Roleiser mais pelo lado direito. E aqui, cara, é um cara que fica mais perto do meio e pode até abrir. Não um cara que joga enfiado lá na ponta, perto da linha de lateral, para ir para o meio. Não. É um cara que joga mais numa linha intermediária ali. Porque quem vai fazer a ultrapassagem é o ala. O ala que vai passar, né, pelas costas, né, do armador aqui, do meia, para fazer essa jogada, tá certo? E enfim, eu acho que esse aqui é o último, que também acho que é o mesmo aqui, ó, só que com jogadores diferentes aqui, ó, o Barreal jogando como esse meia pelo lado esquerdo, que é a função propriamente dele, tá? Ele é um meia esquerdo, o Barreal faz essa função. Então eu só tirei aqui, ó, botei o Bontempo aqui, justamente, né, no que eu pensei ali, né, tendo 3 zagueiros, você não precisa ter esse primeiro volante, aqui num jeito mais ofensivo, no mesmo estilo de jogo. Roleiser como meia pelo lado direito, Barreal como meia pelo lado esquerdo, 2 volantes um pouco menos pegada, mas tendo um terceiro zagueiro, e 2 alas de ultrapassagem e um atacante à frente. Esse esquema aqui, que eu estou colocando aqui, foi o que o Brasil perdeu da Argentina de 4-1 no Monumental de Nunes, tá? Um 3, aliás, minto, porque a Argentina fez 5 no meio de campo, era um 4-5-1, minto. Mas enfim, só para ter essa ideia, 3-4-2-1 é o esquema do Xabi Alonso mesmo.
mas era um meio de campo muito robusto. Eu tinha só o Julian Álvares ali como o centroavante e um meio de campo muito habilidoso, né? McAllister, Almada, não tinha o Messi naquele caso ali, né? McAllister, Almada, Enzo Fernandes. Então foi um meio de campo muito criativo, com muita qualidade de construção de jogo, até com um pouco menos de pegada, mas que te oferecia muito para o atacante. Então o atacante se movimentava, sempre tinha um meia sobrando ali para fazer a jogada. Eu também gosto muito desse esquema, tá? Mas esse 3-4-2-1 também eu acho interessante. Eu acho mais difícil do Santos utilizar esse esquema, porque eu acho que dependeria de mais treinamentos. Então acredito que o Santos ficaria muito entre os dois primeiros, né? Esse 4-3-1-2, que é o que o Santos está utilizando ultimamente, o Vojvoda, o que eu já considero um avanço, tá? Diante do 4-3-3, e você pode marcar com pontas, não tem problema. O que me incomoda é a fixação no 4-3-3, e pelo menos disso o Vojvoda tem saído. E aqui o 3-5-2 clássico, 3 zagueiros, 2 volantes, 2 alas, um meia e uma dupla de ataque, tá? Eu acho que o Robinho Júnior, para fazer dupla de ataque, talvez encaixe melhor que o Guilherme ou que o Cabadeiro, por exemplo. Vai oferecer muito mais, né? Era para ser o Lucas Meirelles, né? Mas foi vendido, a gente já falou sobre isso. Mas, eventualmente, né? Tomara que não aconteça, mas Lautaro e Tiquinho podendo fazer. Até tentou ali em um determinado momento, mas já no desespero não funcionou, né? Porque o Lautaro foi fazer a ponta e não o segundo atacante. Mas você tendo 2 noves aí de movimentação, eu acho que também às vezes tem um encaixe interessante, tá? Dito isso, essa é uma análise tática, são vídeos um pouco mais chatos, entre aspas, mas que te mostram uma planilha. Aqui tá sendo básico do básico, tá, gente? Só esse aqui entra aqui e tal, mas movimentação, triangulação, você tem variações táticas dentro do mesmo jogo. Às vezes o time ataca num 4-4-2 e defende no 3-5-2, sabe? Ou às vezes avança com 3, né, na defesa, o lateral não sobe, ele vira um terceiro zagueiro. Isso tem acontecido muito no futebol europeu e tal. E alguns técnicos aqui têm utilizado, o próprio Vojvoda usou no Fortaleza muitas vezes, tendo o Tinga, que é um lateral direito, como um terceiro zagueiro. Então sempre tem, né? O próprio Presuntinho fez isso no Santos quando ele jogou 3 zagueiros. O Dodô era o zagueiro pelo lado esquerdo. Então, a lateral adaptada à defesa. Não deu certo no geral, mas em alguns jogos funcionou bem. Mas isso tem acontecido também. Então, você pode ter, dentro do mesmo jogo, sistemas diferentes sendo aplicados, né? É óbvio quando você vai ao ataque, aqui fica aquele 2-3-5, né? Ou 3-2-5. Você potencializa ali o ataque em cima da defesa. Isso é só mais um desenho dentro do jogo. Isso aqui é uma planilha de começo de jogo, só para você entender. Ah, esse aqui é o atacante, esse é o ala e tal. E eu acho muito interessante o Santos variar entre esses dois esquemas, o 4-3-1-2 e o 3-5-2 ou 3-4-2-1, que eu acho bem interessante, tá? No mais, eu quero saber a sua opinião. Diz aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo com o pré-jogo de Santos e Corinthians. E tamo junto. Até a próxima. Valeu.